Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você pensa em África, o que é que vem na sua cabeça? Quando eu falo a palavra África. Eu estava aqui preparando umas aulas para os meninos lá do sexto ano, e eu estava me recordando aqui de quando eu fazia faculdade de História, quando eu estava lá nas cadeiras do curso de licenciatura em História, e eu estava me lembrando de uma das vezes assim que eu fiquei mais impressionado de como o conhecimento é capaz de transformar e de modificar a cabeça da gente, foi quando eu estudei a disciplina de África Antiga. Foi quando eu me conscientizei que a África não era um país, que a África era um continente com 50 países, com cidades com 8 milhões de habitantes, com alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo, que na África tem fábrica de carro, que na África tem fábrica de televisão, de computador, que a África tem enormes faculdades, que na África tem supermercado, que na África tem gente que trabalha, tem gente que passeia, que na África tem indústria cultural, que na África tem livros. E aí eu fui me conscientizar que não só na África Antiga, e África Antiga houveram assim reinos extraordinários. Aconselho você a procurar saber sobre isso. Vou até produzir uma aula sobre isso, sobre a África Antiga, mas uma cultura, uma música, né, a juventude africana. E aí eu me conscientizei que enquanto senso comum, enquanto estudante de segundo ano de ensino médio, primeiro ano de ensino fundamental, enquanto cidadão comum, eu me acostumei a ouvir sobre a África aquilo que as pessoas me disseram. Ou seja, é, eu conheci uma África que não era verdadeira. Eu conheci a África de ouvir falar. Eu nunca fui na África. Hoje eu tive a alegria já de conversar com africanos e de ouvir suas histórias, de ler bons livros sobre a África, de assistir filmes sobre a África. Espero um dia ir até a África para conhecer a África de perto. Mas quando eu me conscientizo de tudo o que eu pensava sobre a África e tudo que a África representa para mim hoje, ou seja, havia uma grande distância entre o que eu havia ouvido falar e aquilo que tinha se tornado a minha crença sobre a África e o que a África realmente é. Eu acho que tudo na vida a gente tem um pouquinho disso. Tudo na vida a gente tem um pouquinho disso. A gente faz sobre os outros ideias e concepções das quais eles nunca participaram. A gente projeta sobre outros expectativas que eles nunca compactuaram com as expectativas que nós colocamos sobre eles. Mas, acima de tudo, eu acho que no mundo que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, e com as pessoas que eu conheço, e com a minha própria trajetória, eu percebo que talvez em nenhuma outra área da vida a gente seja tão enfático como é na área da espiritualidade. Naquele dia, depois que eu conheci a África, eu me dei conta de quanta gente, na minha trajetória, quanta gente tem desistido de Deus, desistido da divindade, desistido de viver uma espiritualidade plena, porque se decepcionou com Deus que nunca existiu. Se decepcionou com Deus do senso comum, o Deus de ouvir falar, o Deus que não existe. Um Deus que contaram pra gente, um Deus que pintaram. Talvez um Deus que você aprendeu com seus pais, um Deus que você aprendeu na sociedade, no curso de filosofia, nos filmes, na igreja. Mas talvez o Deus que você conheça seja como a África que eu conhecia. Uma África que não conhecia, uma África que não existia, um Deus que nunca existiu. Um Deus que, na verdade, é uma fantasia. E aí a gente se decepciona com Deus sem nunca ter conhecido, sem nunca ter tido uma experiência com Ele, sem nunca ter deixado Ele se revelar para nós. Esse vídeo é para os meus amigos, para você que está me ouvindo. Queria fazer um convite para você. Queria convidar você a conhecer o divino. Não pelos olhos dos outros, não pelos livros dos outros, não pelas práticas dos outros, porque essas com certeza dificilmente vão nos apresentar a Deus. Queria convidar você a conhecer Deus pela sua perspectiva, pela sua ótica, pelo seu relacionamento. Queria convidar você que antes de desistir dele, antes de se decepcionar com ele, que você buscasse pelo menos conhecê-lo, pessoalmente, diariamente, cotidianamente. Queria convidar você a experimentar o divino, o verdadeiro divino. Não o que te contaram, mas aquele que você pode experimentar. E aí depois,
você pode tomar decisão. E não gostar dele, de desacreditá-lo. Mas eu queria te pedir para você não abandonar a ideia do divino antes sem sequer conhecê-lo. Pessoalmente, particularmente, individualmente. Não desista daquilo que você ainda não conheceu, tá bom? Um abraço para você.